Está no ar nosso primeiro episódio do Estudo em Movimento. Que bom que você está aí e eu estou muito feliz com esse episódio novo, com esse quadro novo. Vamos lá. O que é que eu separei pra gente falar hoje? Fiquei pensando muito o que a gente ia conversar, o que eu aprendi, o que eu tô, me envolvendo no momento. Eu tô me envolvendo em muita coisa, tô aprendendo muita coisa, mas eu achei importante eu trazer hoje um tema sobre pensamentos e sobre prece, né? Eu acho que a prece é um dos caminhos mais simples, o principal que a gente tem para falar com Deus. E também hoje eu entendo que tudo que a gente pensa, pensamentos materializam coisas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Então nós temos preces diferentes em todo momento da nossa vida, né? Nós podemos levantar e orar de uma forma simples, né? Como o próprio Espiritismo fala, nos ensina, né? A melhor prece é aquela que nasce dentro do nosso coração. Joana de Ângeles e Chico, eles falam sobre isso, né? A Joana, através de Divaldo, né? Ela afirma que a oração, ela pode ser considerada uma terapia, uma verdadeira terapia para a alma. Ela calma o nosso pensamento, fortalece as nossas emoções e, principalmente, o que acontece com a oração? Aos poucos, ela vai transformando nossos hábitos. Emmanuel, ali no livro Caminho, Verdade e Vida, se eu não me engano, psicografado por Chico Xavier, ele ensina muito fácil, assim, de forma muito simples, que ninguém está aqui na Terra sem um objetivo, né? Todos nós temos um objetivo maior. Estamos aqui para crescer, estamos aqui para evoluir espiritualmente. E ele fala, a oração é um dos nossos maiores recursos. É algo que Deus nos concedeu, né? Ele propôs, né, pra gente, para que nós possamos o quê? Ter inspiração durante essa caminhada da vida, ter força para a gente persistir e continuar. Porque todos nós, gente, chegamos à casa espírita, a um centro de umbanda, a um centro de candomblé, a uma igreja evangélica. Todos nós vamos a algum lugar, vamos ali, né, tomar um passe no jorê, enfim, nós vamos ali na busca de melhorar. Todo mundo está na busca de melhorar. Quando você toma um conhecimento de que a gente está aqui de passagem, que nós estamos vivenciando ali nós estamos tendo uma nova oportunidade concedida pelo Pai, nós queremos melhorar. Então a gente participa de vibração, a gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Isso tudo faz parte do processo de uma oração. E Deus, Jesus, assim, Ele sabe, né, o que acontece aqui dentro do nosso coração. Ele sabe das nossas dificuldades, dos nossos esforços, da nossa reforma íntima. Ele sabe de tudo. E por isso a gente tem que perseverar na fé. Tem que perseverar. Então, a prece, a gente precisa entender ela como realmente uma força. E a gente pode orar a qualquer momento, a gente pode se conectar com a espiritualidade a qualquer momento. Muitas vezes a gente fica pensando assim, ai meu Deus, eu vou orar só de manhã, de tarde, ou então só de noite. A gente, quando tá passando por alguma coisa, a gente ora. Quando a gente acorda, antes das preocupações, antes de pegar no celular, né? A gente tem que se conectar com o Pai e agradecer pelo dom da vida. Ai, tudo é gratidão, mas é uma dádiva mesmo. Tá vivo que eu falo, tá encarnado, né? É um dos ensinamentos do Cristo. Jesus orava para tudo orar. Jesus orava para dormir e para acordar. Então a gente, no final do dia, quando a gente chega à noite ali, antes da gente, né, nos conectar para dormir, a gente tem que orar, agradecer pelo dia, agradecer pelos problemas que a gente passou, agradecer pelas coisas boas também que a gente passou, pedir aos nossos anjos da guarda, nossos mentores, que nos conduzam para um local bom, que a gente possa aprender, que a gente possa estudar. Uma outra dessa no campeonato, a gente sabe, né, que quando a gente vai dormir, a gente desdobra, né, nosso espírito, ele vai passear, ou muitas vezes trabalhar, aprender, estudar. Então, a oração é um hábito que leva a gente a melhorar mesmo, né? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá, né? O que a gente pode fazer para melhorar, para a gente não ficar sempre assim com esse mal, né? Qual é a forma prática da gente melhorar, resistir às tentações? A gente sabe que a gente está aqui em provas e expiações, a gente sabe que aqui ainda é muito denso. E o que é dito? É dito por Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. O que Santo Agostinho quis dizer com isso? O que ele falou? O que ele disse? Ele só foi explicar
que muitas vezes nas noites, antes de ele dormir, ele fazia uma reflexão. Ele botava a mente dele para funcionar, para refletir sobre os atos deles aquele dia. Ele perguntava para ele estava tentando se conhecer, né? Ele perguntava para ele o que ele tinha feito de bom, o que ele fez de ruim, né? O que ele errou, o que ele acertou, o que ele poderia melhorar no dia seguinte. E essa prática de Santo Agostinho, ela deve ser considerada atemporal. A gente tem que fazer isso todos os dias. Na escola dos aprendizes de evangelho, né, da qual eu estou fazendo, por exemplo, muitos recebem uma cadernetinha lá, que é um negócio babado, que as pessoas, né, ficam meio apreensivas. À primeira vista, ela realmente parece difícil, né, porque ali você vai escrever momentos, não é um diário, né, é um momento que realmente você teve uma situação que lhe causou algum tipo de sentimento e você escorrer sobre o que você fez com aquilo. É mais ou menos isso, gente. Lembra dos diários antigamente, que a gente escrevia diariamente? Eu, pelo menos, tinha vários. É mais ou menos isso. No fim do dia, quando voltar à noite, né? No momento da gente dormir, a gente se perguntar, a gente sentar, se conhecer. O que eu fiz hoje de bom? Quais são as virtudes que eu consegui colocar em prática? O que eu preciso melhorar? Eu gritei com alguém? Eu briguei com alguém? O que eu fiz? Né? Como eu posso melhorar daqui para frente? E com certeza, com o passar da semana, com o passar dos meses, quando a gente for voltar para ler, porque é isso, quando a gente lê, a gente esquece muitas coisas, né? Então o ideal é a gente ler, escrever e depois de um tempo voltar ali para ler. Perceber se a gente evoluiu, se a gente não evoluiu. Ter uma autocrítica referente a tudo que a gente já escreveu, tudo que a gente se propôs a melhorar. Porque a gente pode colocar lá, aconteceu tal coisa, e eu me proponho a melhorar nisso, me proponho a melhorar naquilo. Isso faz parte da nossa prece. A gente precisa realmente, assim, ter autorresponsabilidade, refletir sobre as nossas escolhas. E isso faz com que a gente cresça moralmente. Crescer moralmente é realmente uma intenção, né, da nossa encarnação. A intenção é um dos nossos grandes desafios, né? Na doutrina espírita a gente aprende que a gente tem pensamentos, né? E esses pensamentos, nossos pensamentos têm sintonias. Então, tudo aquilo que a gente pensa, a gente materializa, né? Quando eu falo tudo, né, gente? Há um tempo, né? Pensamentos materializam coisas. Então, aquilo que a gente pensa com constância, com influência, vibra naquilo, fica ali o dia inteiro pensando, repensando, a gente vai criar afinidades com esses espíritos. Antes de acontecer um problema comigo, eu ficava remoendo o problema. E foi uma das coisas, né, que eu aprendi muito na escola espírita, na escola de aprendizes do Evangelho. A gente precisa entender, e quando a gente se pega ali repensando, ora. Começa a orar, ora. Tira aquela conexão, tira aquela vibração, tira aquela influência. Ora, reza, fala como você quiser chamar. A gente só precisa se lembrar que a gente precisa vigiar. E aqui vem aquela máxima, né, do nosso Cristo. Orai e vigiai. E vigiar, gente, significa vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Quando a gente percebe, quando a gente tem uma noção, né, disso, a gente começa a ver. Nesse momento, quando a gente for refletir, eu tive uma inveja, fui orgulhosa, menino, fui pessimista. Eu fiz, não sei, eu fui ruim com alguém. Bem como a gente percebe, não, eu fui justa, fui honesta, eu falei o que eu pensei. E tá certo essa verdade que eu disse. Não que seja uma verdade absoluta. Então, a gente precisa ter uma boa leitura, uma boa música, pra gente se conectar com coisa boa também. Que nem sempre, né, a gente vai ter ali um pensamento, eu tô pensando aqui uma coisa, meu Deus, eu vou pensar na coisa boa. E não consegue ver uma coisa boa, ouvir na mente da gente dizer uma coisa boa. Bota uma música. Coloca uma música que você gosta e começa a cantar. Se estiver em casa, tiver um cachorro, começa a brincar. A gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Hoje estamos aqui aprendendo. Nós estamos na caminhada da vida para aprender. Não podemos nos cobrar absurdamente porque a gente não vai conseguir entregar essa perfeição para ninguém. É preciso ter um equilíbrio. Tá? A gente precisa entender que a gente vai errar, que a gente vai cair, que a gente vai recomeçar muitas vezes. E tá tudo bem. O importante é reconhecer as nossas imperfeições. O importante é reconhecer que a gente realmente errou e a gente pode mudar, a gente pode melhorar.
E tá tudo bem. Mas também celebre quando você conseguir, né? Eu fiquei tanto tempo sem... Eu vou contar uma coisa pessoal. Eu sempre xinguei muito, né? Usava muito palavrão. E hoje, na escola de aprendizes, tem essa parte, né? Das virtudes e dos defeitos. E um dos meus grandes defeitos sempre foi esse, né? Até em casa, enfim. Hoje eu pouco xingo. Né? Eu mudei realmente isso. Eu comecei a me policiar. Toda vez que eu dava um palavrão, eu retiro o palavrão. Toda vez. Foi fácil? Não. Mas foi uma coisa que foi acontecendo. Hoje eu pouco xingo. Assim, eu não me lembro xingando. Então a prece, ela é forte. A gente pode louvar, a gente pode agradecer, a gente pode pedir através da prece. Então quando a gente pede, e o nosso pedido ele é sincero, ele é um pedido do fundo do nosso coração, um pedido espiritual, sabe? Deus responde. Deus responde. Se você pede em oração, com fé, com força, Deus responde. A oração ela vai transformar quem ora. Você entra numa conexão com o Pai tão maravilhosa que quando você faz isso com constância, que você escuta. Muitas vezes você fala, ai meu Deus, eu tô orando, mas eu não tô ouvindo Deus falar comigo. É que você não tem um hábito muitas vezes de orar, né? Só vai orar quando tá um pânico, desesperado. Não, cria esse hábito. Cria o hábito de conversar diariamente com Deus. Isso vai mudar a forma como você vai conduzir, como eu, você e todos nós vamos conduzir a vida. A gente vai cultivar paz interior, mais compreensão. Tem uma velha historinha que fala, né? Um filho vai pro parque, tem um monte de criança, e aí o filho cai e bum, baixa a cabeça e grita, mãe! A mãe da criança é a primeira a ouvir, e ela vai em direção ao filho. Por quê? Porque ela já está acostumada a ouvir ele. Então a gente precisa acostumar a falar com Deus, com os nossos mentores, com nossos anjos da guarda, com aquilo que a gente acredita. A gente tem que criar uma intimidade com Deus. Deus não está no trono, sentado lá, resplandecente, julgando. Deus é amor. Deus é amor. E a prece é uma forma maravilhosa que Ele nos deu para conectarmos com Ele. O Cristo orou em todos os momentos da vida dele. Sintonizava no bem, nos momentos da tentação, porque eles vão acontecer. Seja diversas tentações. Porque às vezes a gente pensa em tentação como se fosse uma coisa assim, eu vou ser tentada a, enfim, comer alguma coisa ou praticar um adultério. Não, gente, tem tentações diversas no mundo. A todo tempo a gente é tentado. Quando a gente cria essa conexão com Ele, com Deus, todo dia, a gente caminha no certo. Mesmo que tudo esteja contra a gente caminha no certo. Nós somos espíritos imortais, vivendo temporariamente uma experiência terrena. Nós estamos aqui aprendendo todo dia, cotidianamente. Nós precisamos entender e saber que tudo, como dizia a Chica, né? Tudo passa, mas a prece e a cabeça, os nossos pensamentos, eles fazem toda a diferença para nós aqui na Terra. Então, nesse primeiro episódio, que eu falei que seria um papo breve que a gente ia bater aqui, eu convido vocês a isso, a fazer a reflexão, né, de Santo Agostinho. Vamos botar na cabeça no travesseiro todas as noites, toda noite pensar, né, levantar já agradecendo, né, agradecer pelo dom da vida, agradecer por estarmos vivos, agradecer por, né, enfim, por podermos andar, falar, nos comunicar, ter as coisas que nós temos, por tudo de bom e por tudo de ruim. A gente agradece. Vá durante o dia, ore também. Não fique esperando chegar à noite, não. Ore durante o dia também. Vamos orar durante o dia, ali no momento de aflição, uma notícia não tão boa, ou num momento de coisa boa também. Ore, agradeça na mente. Obrigada, Senhor. Obrigada por isso. Sabe? E lá ao momento da gente dormir, deitar, vamos vibrar e nos conectar com Ele. Agradecer pelo dia todo e pedir a Ele que nos conduza para o melhor sono possível. Vamos sempre estar ali emanando todas as energias positivas que a gente puder, controlando nossos pensamentos, não deixando que os pensamentos negativos cheguem até nós. E principalmente que eles vão chegar. Eles vão chegar porque a gente, né? A gente também não é o perfeitinho, não. Eles vão chegar. Quando eles chegarem, o mais rápido possível, a gente vamos trocar de sintonia. Lembrando que às vezes a gente fala, ai Pamela, mas você fala assim, não é possível, você não anda em nenhum lugar que as pessoas são ruins, que as pessoas fazem coisas, você não faz nada. Eu faço muita coisa. Também convivo com pessoas que fazem.
E aí, eu sou responsável por mim, né? Isso eu também aprendi na escola de aprendizes do Evangelho. Que eu sou responsável por mim. Se eu der conta, 20% da minha vida já tá valendo. O outro é o outro. As atitudes do outro, os pensamentos do outro é do outro. Vamos pensar em nós. Então, esse papo que a gente vai bater, que a gente vai bater daqui para frente, é sempre isso. A nossa autorreflexão diante daquela situação, tá? Eu agradeço a todos vocês que estão aqui no nosso primeiro episódio do Estudo em Movimento. Semana que vem tem coisa nova, semana que vem vou trazer alguma coisa que eu esteja lendo e a gente vai trocar também. Comentem, compartilhem se for assim algo que vocês realmente falam, não faz sentido, vou passar por aqui para um amigo, para uma amiga. E muito obrigada. O Além da Matéria está amando a participação de todos vocês. Até o próximo Estudo em Movimento aqui no Além da Matéria. Até o próximo.